A patrulha dos atletas. Atletas enfrentam as patrulhas das redes sociais e tentam se policiar ao máximo. Em contrapartida, as assessorias ajudam os jogadores a se comportarem adequadamente na internet. Por Felipe Fernandes. Comercial, Botafogo e o Vôlei Ribeirão lidam com um fato que está extremamente presente no dia a dia, não só dos atletas, mas de todas as pessoas que interagem nas redes sociais, que são as repercussões dos comentários e das postagens. Os atletas são figuras públicas, expostas o tempo todo. Há uma curiosidade dos internautas para conhecer os lugares que frequentam, o que fazem e como se divertem. Em função dessa realidade, os jogadores perdem um pouco da liberdade para sair com a família. E sempre há uma patrulha de plantão para saber se estão concentrados para o jogo no dia seguinte. Muitas vezes, quando os resultados não são bons, surgem fatos que impedem o jogador de levar uma vida normal. Quando se contrata um atleta, os clubes fazem alguns alertas, mas não estabelecem proibições. Tanto o Botafogo quanto o Comercial deixam o jogador livre para postar o que quiser em suas redes sociais. As assessorias entendem que as contas nas redes sociais são de responsabilidade individual e não pertencem ao clube. No começo de 2018, o Comercial Futebol Clube enfrentou um problema com as redes sociais. O caso foi amplamente divulgado, o que gerou uma série de controvérsias, e foi resolvido internamente com a participação do presidente e da assessoria do clube aconselhando o atleta. Para você entender, um jogador que já foi do Botafogo parabenizou o tricolor pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o assessor de imprensa do Comercial, o elenco contratado em 2018 recebeu bem as orientações com as várias áreas do clube, seja da direção ou da assessoria. Abre aspas. O grupo de jogadores era disciplinado e não tivemos problema. Todos os atletas postavam fotos com as famílias ou com as namoradas. Fecha aspas, afirma Rafael Alves, assessor de imprensa do Comercial. Os clubes contam com o trabalho das assessorias para ajudar o atleta a entender melhor como e quando postar uma publicação. Elas demonstram que nem sempre é interessante se expor em mídias sociais e até mesmo pessoalmente. Os contratados passam pelo Media Training, que na verdade é uma aula de como se comportar em entrevistas, em contatos com torcedores e postagens nas redes sociais. Segundo os assessores de Comercial e Botafogo, os atletas, assim que são contratados, já recebem uma breve orientação do que postar, mas mesmo assim, os clubes estão sempre atentos para auxiliar os jogadores. Para a assessoria do Botafogo, os puxões de orelha não são tão frequentes hoje em dia como antigamente, mas as orientações ainda permanecem para evitar a punição do atleta. Abre aspas. Devido à importância da competição, no ano que vem o Botafogo pretende criar uma cartilha para explicar aos jogadores como utilizar as redes corretamente. Fecha aspas, afirma Raul Ramos. As regras do vôlei. O Vôlei Ribeirão foi fundado há 1 ano e meio e já conseguiu resultados expressivos. A cada vitória, o clube se torna maior e atrai jogadores de renome nacional e internacional. O Cavalo, apelido pelo qual se tornou conhecido entre os torcedores, acredita que a rede social é a única e exclusiva responsabilidade do atleta. Mas caso ocorra algum problema, o clube também irá sofrer as consequências. Assim como o Botafogo e Comercial, há uma preocupação inerente com a associação da marca ao comportamento do atleta. Os dirigentes receiam ainda que alguma postagem do jogador comprometa a imagem do clube, que pode ser associada à opinião pessoal. Por ser uma nova equipe, ainda não ocorreu nenhum problema sério. Mas, caso venha a acontecer, o clube conta com o trabalho da assessoria para orientar o atleta como se posicionar. O assessor do Vôlei Ribeirão, Fabiano Ribeiro, conta que o jogador contratado já tem uma noção de como se comportar, mas eles sempre pedem fotos, dicas de como postar nas redes sociais. Abre aspas. Há um trabalho em conjunto entre os atletas e a assessoria. Fecha aspas, comenta Fabiano. Há uma preocupação constante com o desempenho do atleta. Às vezes, uma simples curtida de foto durante a madrugada pode ser o estopim
para uma crise com a torcida que fica vigiando os jogadores nas redes sociais. Muitas fotos, excesso de likes e comentários podem ainda tirar o foco dos jogadores em jogos importantes. Com baixo desempenho, os atletas acabam se tornando alvos de críticas dos torcedores. Os clubes em Ribeirão Preto pensam em criar uma cartilha de regras para as redes sociais. O Comercial, por exemplo, já discute a ideia. O Botafogo percebe a necessidade para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em criar uma cartilha, já que é uma competição que desperta o interesse da mídia. Claramente, há uma preocupação com as postagens e as repercussões, mas todos os clubes de Ribeirão Preto estão se preparando para dar o suporte aos seus atletas para evitar as gafes.